Se eu pedir agora para você definir para mim o que é um átomo, muito provavelmente a sua definição será parecida com a definição de uma pessoa nos Estados Unidos, uma pessoa na China, uma pessoa no Japão, porque nós temos a composição de um sistema que possui basicamente uma definição embasada em seu núcleo e sua eletrosfera. Quando então falamos de átomos, sempre lembramos, ele tem um núcleo positivo e também possui uma eletrosfera carregada com elétrons que são negativos. Então essa é uma definição universal de átomo. Mas uma das formas mais simples da gente conseguir identificar um átomo de um elemento químico é falar a quantidade de prótons que existe no núcleo, ou seja, na região que é carregada positivamente. Porque a quantidade de prótons vai indicar um elemento específico. Sendo assim, se nós olharmos, por exemplo, para o átomo de hélio, nós vamos ver que no núcleo dele ele possui 2 prótons e também 2 nêutrons. E que essa quantidade de prótons e nêutrons também determina a massa desse átomo. Ou seja, quanto mais prótons e nêutrons, mais massivo é aquele átomo. Então, dessa forma, nós conseguimos entender que o núcleo é basicamente onde se encontra toda a massa de um átomo, uma vez que os elétrons são extremamente leves. Dessa forma, então, quando temos um núcleo formado, obviamente, por prótons e por nêutrons, eles têm ali uma massa um tanto quanto duplicada em relação à quantidade de prótons e nêutrons. Por que isso? Porque a quantidade de prótons e nêutrons tende a ser similar. Então, no caso do hélio, nós temos 2 prótons e 2 nêutrons. Mas em outros átomos, a quantidade de prótons e nêutrons pode variar um pouco, mas não muito diferente um do outro. Essa massa que existe no núcleo dos átomos, ela é baseada no seguinte fato. Prótons e nêutrons são hádrons, especificamente do tipo baryons, ou seja, são partículas compostas. Basicamente, os prótons eles são compostos por 2 quarks up e 1 quark down, enquanto que os nêutrons são compostos por 2 quarks down e 1 quark up. Sendo assim, a massa dos átomos ela tem uma relação direta com a massa dos quarks. E um fato bastante interessante é que os quarks down são um pouco mais massivos que os quarks up. Ou seja, um nêutron ele é um pouco mais massivo do que um próton. Sendo assim, quando adicionamos mais nêutrons dentro de um núcleo, nós fazemos com que aquele núcleo se torne um pouco mais massivo. E para que a gente iria adicionar, no caso, nêutrons dentro de núcleos? Basicamente, para quando nós queremos fazer com que aquele átomo desenvolva um próton a mais. E isso acontece pelo processo do decaimento beta, onde um dos quarks down do nêutron vai passar para quark up. E dessa forma, então, você tem ali um elemento passando de um tipo para outro, ou seja, um processo de transmutação, que era o que os alquimistas queriam fazer lá atrás. Então, hoje a gente consegue fazer essa transmutação aí, que pode ser um legado, talvez, que os alquimistas pensaram. Mas, basicamente, então, quando nós temos um átomo, nós temos um sistema formado por quarks e também por gluons, que são as partículas que unem esses quarks no interior dos prótons e dos nêutrons. Entretanto, os gluons não possuem massa, então eles não interferem na massa final do núcleo dos átomos. Então, tomando por base
todo esse conhecimento, se nós tivermos que descrever o núcleo atômico, nós vamos descrevê-lo baseado em prótons, nêutrons e nas partículas que compõem os prótons e os nêutrons, que são os quarks. Contudo, existe aqui um problema, que é o seguinte: quando olhamos para o átomo, eu disse que ele é um sistema. Se ele é um sistema, significa que ele tem uma organização. Se ele tem uma organização, significa que as partículas que determinam esse sistema, elas possuem, por exemplo, órbitas específicas, no caso dos elétrons. Isso foi o que o Pauling descreveu. Esse é o princípio da exclusão de Pauling, onde ele dizia que férmions, como por exemplo elétrons e até mesmo quarks, eles não podem ocupar mesmo os estados quânticos. Os bósons podem, mas os férmions não. Contudo, quando pensamos em quarks, nós sabemos que eles possuem coloração, que é a chamada coloração RGB. Essa foi a forma pela qual os cientistas se utilizaram para conseguir fazer uma diferenciação entre os quarks. No caso, como os quarks possuíam 3 possibilidades, então havia ali a possibilidade de 3 estados quânticos. Então, utilizaram o padrão RGB, por isso chamado de coloração. Dessa forma, então, quando pensamos num núcleo atômico, sabemos que tem prótons e nêutrons. E esses prótons e esses nêutrons, eles possuem ali os quarks em estados quânticos diferentes. Principalmente os quarks que são iguais, como por exemplo, no caso do próton, possui 2 quarks up. Eles têm que ter ali o quê? Eles têm que ter colorações diferentes. No caso do nêutron, possuem 2 quarks down. Precisam ter coloração diferente. E isso então gera o que conhecemos como cromodinâmica quântica, que é o que faz, inclusive, ocorrer ali o processo da ligação com os gluons. E quando fazemos então a distribuição dos elétrons ao redor do núcleo, eles são distribuídos em camadas, sendo que em cada camada há a possibilidade de um número específico de elétrons. Ou seja, quando nós temos um átomo neutro, ele tem ali uma quantidade de prótons e de elétrons que é igual. Quando olhamos, por exemplo, para o hélio, nós sabemos que ele tem 2 prótons, consequentemente ele tem que ter 2 elétrons, 2 cargas negativas e 2 cargas positivas. E isso então faz com que a primeira camada seja composta por 2 elétrons, no máximo 2 elétrons. A segunda camada ela vai ser composta por 8 elétrons. Então, isso quer dizer que quando a segunda camada ela é composta por esses 8 elétrons, nós temos ali um átomo que possui 10 elétrons, porque a camada de baixo possui 2 e a camada que nós estamos falando agora, que é essa camada mais externa, possui 8 elétrons. Então, 10 elétrons. E assim sucessivamente. Então, você vai tendo essa distribuição, sendo que existem camadas eletrônicas que possuem 32 elétrons. E, obviamente, que os prótons talvez tivessem uma distribuição similar. Não pode ser ali dentro do núcleo atômico uma bagunça de prótons e nêutrons. Eles não podem ser distribuídos de qualquer forma. E isso daí faz todo sentido, porque é um sistema que necessita de uma organização para contrabalancear o sistema eletrônico. Então, dessa forma, na década de 60, 2 físicos alemães, independentemente, bolaram uma teoria chamada de concha nuclear. No caso, foi a Maria Mayer e o Johannes Jensen. Eles proporam essa ideia de que também no núcleo atômico ocorria ali uma distribuição dos prótons. E realmente isso fez sentido, porque quando foi sendo feita a análise dos prótons, chegou aos chamados números mágicos. E esses números mágicos são bem interessantes,
porque eles fazem com que uma distribuição de prótons leva a uma estabilidade do átomo. Então, quando nós temos a primeira camada toda preenchida, nós teremos uma camada de prótons com 2 prótons. A segunda camada ela vai ser composta por 6 prótons, sendo que quando então somamos a primeira e a segunda camada, nós temos ali um total de 8 prótons. E isso então é também um número mágico. Então, quando nós temos um elemento com 2 prótons, nós temos um elemento estável. Quando nós temos um elemento com 8 prótons, ele também será um elemento muito estável. Depois, são 12 prótons na terceira camada. Uma vez que nós temos, então, um total de agora 20 prótons. E dessa forma, então, um elemento com 20 prótons, ele também é muito estável. E essa distribuição, então, ela se baseia em uma sequência de números, conhecido como números mágicos. O 2, o 8, o 20, o 28, 50, o 82 e o 126. Ou seja, acredita-se que, se existir um elemento com 126 prótons, ele seria ali um elemento estável. E o que quer dizer isso, então, quando eles falam de um elemento estável? Na realidade, se o elemento existe na natureza, ele já é estável. Aqui a ideia é a seguinte: são elementos químicos que, para você conseguir retirar um próton ou um nêutron de dentro desses núcleos, é muito mais difícil. Existe uma necessidade de grande energia, ou seja, são elementos que possuem ali um núcleo bastante coeso. Por isso, então, esses elementos químicos podem ser utilizados para a geração de outros elementos químicos, os elementos químicos mais pesados, principalmente aqueles que são elementos transurânicos. Obviamente, são elementos sintéticos. Então, embasado nessa organização desses núcleos, é possível então pensar em átomos mais e mais coesos, possuindo massas muito altas. O grande problema para isso é que, na realidade, há esse impedimento energético. Não é fácil você possuir um núcleo com 126 prótons, ou até menos, um núcleo com 119 prótons. Ali você tem que fornecer uma quantidade de nêutrons que auxilie na coesão desse núcleo. E por que isso é complicado? Porque os nêutrons eles têm uma função específica que, vamos colocar de uma forma entre aspas, ele gera uma espécie de um espaço entre os prótons que otimiza toda a carga que existe dentro do núcleo. E essa otimização então faz com que os prótons estejam no limite da repulsão, uma vez que você tem cargas positivas. E como cargas positivas vão se repelir, então você tem um limite específico ali. E esse limite é criado por essas cargas neutras. Então é como se a gente pegasse os ímãs e mantessem uma distância específica que eles podem ficar próximos, mesmo com os polos iguais apontados um para o outro. Aquele espaço em que você não tem a repulsão. E isso, então, faz com que haja necessidade de muita energia para manter um núcleo desse existindo. Tanto é que todos esses elementos transurânicos são muito difíceis de serem mantidos num processo de existência. Eles duram muito pouco. Os isótopos deles não são estáveis. E quando nós falamos então de átomo, às vezes nós pensamos, são partículas muito pequenas. Então ali você pode fornecer, por exemplo, uma pressão muito grande. E isso é suficiente então para fazer com que esses átomos mais massivos existam.
Mas nós estamos falando aqui de um universo que é de partículas. Nós estamos falando do universo quântico. O universo quântico, nem mesmo a gravidade às vezes funciona muito bem. Tanto é que a gente busca o bóson que seja o quê? Que seja o mediador da gravidade. Então a gravidade, às vezes, ela nem faz sentido no universo quântico. Então não conseguimos fazer ali uma adição de energia, por exemplo, com a utilização de pressão. Então existe essa necessidade de fornecimento de muita energia para gerar esses elementos químicos. O grande problema é que, se existe a necessidade de fornecer muita energia para que esses números mágicos auxiliem no processo de formação desses elementos mais pesados, isso quer dizer que a natureza não consegue fazer com que ocorra o processo de ground state energy, que é o estado de mais baixa energia. Se não tem estado de mais baixa energia, esses elementos químicos eles não vão existir. Talvez alguns elementos químicos similares a esses elementos que nós buscamos podem ter existido no passado, onde o sistema, ou seja, a física que existia, ela não era similar à física que existe hoje. Ou seja, não existia as 4 forças fundamentais. As 4 forças fundamentais, elas eram convertidas em uma única força fundamental ou 2 forças fundamentais. E isso gerou no passado talvez estrelas diferentes de estrelas que existem hoje. O grande problema é que não existe resto dessas estrelas, não existe matéria dessas estrelas que a gente possa estudar e realmente observar ali alguns elementos extremamente massivos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que elementos massivos de bilhões de anos atrás, eles passaram por um processo de meia-vida. Isso quer dizer que metade da massa deles se converteu a outro elemento químico. Isso vai acontecendo com diversos elementos químicos. Alguns elementos químicos podem ter uma meia-vida de 1 bilhão de anos. O chumbo, por exemplo, no passado foi urânio. O urânio tem uma meia-vida aí que pode ultrapassar 700 milhões de anos. Pessoal, muito obrigado por vocês virem o vídeo até aqui. Peço, se for possível, que você curta o vídeo, se inscreva no canal e clique lá no sininho para você sempre receber novas notificações de vídeos científicos como esse. Se também for possível, compartilhe o vídeo para aquelas pessoas que você sabe que precisa conhecer um pouco mais de ciências. E uma forma de conhecer mais ciências é lendo livros de ciência. E eu vou deixar então aqui embaixo uma lista de livros bastante interessante que, se você se interessar mesmo, você pode adquiri-los. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.